Atividade número 22 de língua portuguesa. Então, nós vamos falar sobre gráficos. Os gráficos, tabelas e diagramas são textos presentes no cotidiano e muito comuns em jornais e revistas. Aspectos que assemelham às crônicas. Apresentam informações de forma clara e objetiva, facilitando assim a sua interpretação. Características pelos quais os gêneros são mais adequados para apresentar dados quantitativos e comparativos. Então, a gente geralmente usa gráfico, tabela, o diagrama a gente geralmente usa em matemática para analisar os dados. No caso aqui, é um tipo de texto. Ah, mas texto a gente não aprende, gráfico, essas coisas, só na matemática. Não, na matemática a gente analisa. E no português a gente analisa o tipo de texto. Então, gráfico é um tipo de texto, né? Depois aqui nós temos alguns exercícios para a gente analisar. Ó, veja na tabela abaixo a preferência por sabores e sorvete de algumas crianças entrevistadas num bairro da cidade de Acaraú e responda as questões. Então, nós temos aqui, ó, uma tabela. Tabela é um tipo de texto. Por quê? É um tipo de texto onde eu tenho só dados, eu não estou explicando. E daí a gente, olhando aquilo, a gente consegue entender. Então, nós temos aqui, ó, os tipos de sorvete, os sabores. Então, nós temos os sabores aqui, né? E aqui nós temos as quantidades, tá? Então, depois, nós vamos responder. O sabor mais preferido e o menos preferido são, respectivamente, qual que eles preferem, qual que é o sabor preferido e qual que é o menos preferido. Então, você vai colocar uma dessas opções, se é chocolate e baunilha, limão e chocolate, uva e morango, chocolate e limão. Aí depois tem o B. Quantas crianças foram entrevistadas? Aqui nessa tabela, ele está falando quantas crianças? Não, mas ele deu o que cada um respondeu. Então, eu posso fazer uma continha aqui e saber quantas foram entrevistadas. E depois aqui, nós temos uma atividade prática. Ó, foi realizada uma pesquisa para saber qual era o ponto turístico que os 152 alunos do quarto ano gostariam de visitar em sua cidade. O Museu de Arte foi opção de 43 alunos, 37 preferiam o parque de diversões, 8 escolheram o Museu dos Transportes e o resto, né, os demais, optaram pela Biblioteca Municipal. Daí agora aqui, vocês vão fazer uma tabela. Como que faz uma tabela? Ó, vocês podem fazer parecida com essa, colocando, põe o título, né, pontos turísticos que gostariam de conhecer. Aí você pode colocar cada um dos pontos turísticos. Lembrando que nós temos um total aqui, nós sabemos quanto tem no total. Só que nós não sabemos quanto tem na biblioteca. Então, nós temos que fazer a conta e descobrir quantos alunos preferem a biblioteca. Então, aqui, né, para encerrar aqui, nós elaboramos uma tabela com os resultados dessa pesquisa, ok? E virando a folha, nós continuamos aqui, ó. Observe na tabela abaixo a quantidade de salgados vendidos em uma lanchonete nos 4 primeiros meses do ano passado e depois responda as questões. Então, nós temos uma tabela, certo? Do mês de janeiro, fevereiro, março e abril, com salgadinhos. Qual salgados? Empada, pastel e coxinha. E depois nós vamos analisar aqui, ó. Escreva qual foi o salgado mais vendido em cada um dos meses. Então, você vai lá no janeiro, vê qual que vendeu mais. Empada, pastel, coxinha, fevereiro. Qual deles vendeu mais? Em março, qual vendeu mais? Em abril, qual vendeu mais? Então, é em cada um, tá? Dos meses. B. Em relação às empadas, agora eu estou perguntando das empadas. Quantos pastéis a mais foram vendidos no mês de abril? Então, eu vou ver lá empada e vou ver pastel. Então, quantos foi mais que empada no mês de abril? Então, ó, então lá no mês de abril, eu tenho 364 de empada e 593. Quantos a mais teve? Então, tem que fazer uma continha aqui.
O C, quantas coxinhas a mais que empadas foram vendidas no mês de janeiro? Então, daí você vai lá, olha quantas coxinhas e quantas empadas. Então, ao contrário, né? Quantas empadas foram vendidas a mais? Quantas empadas foram vendidas a mais que a coxinha? A coxinha vendeu menos. Aqui é o contrário, tá? Então, toma cuidado aqui. Então, ó, presta bem atenção. Aqui é o contrário, tá? Quantas empadas vendeu mais que as coxinhas? E depois aqui, ó. Para comemorar o carnaval, em uma loja da cidade encomendou vários produtos para a festa. Observem a tabela, os pedidos e a quantidade. Então, ó, eles fizeram 37 máscaras, 89 fantasias, 58 chapéus, 149 perucas e 60 confetes. Agora, responda as questões observadas na tabela. Então, primeiro, quais são os pedidos citados na tabela? Então, o que tinha? Quais foram, né? O que eles compraram? E qual o pedido foi feito em maior quantidade e qual foi feito em menor quantidade, certo? Então, respondendo isso, nós terminamos a atividade número 22.